Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Depois desse breve intervalo, aqui estamos para dar continuidade, pela 15ª vez, o nosso estudo sobre as indulgências, uma das verdades esquecidas em muitos ambientes católicos. Repito, nunca devemos nos cansar nesse assunto tão pouco falado, o que é uma indulgência. É a remissão temporal diante de Deus dos pecados perdoados quanto à culpa que a Igreja, pelos méritos de Cristo, aurindo do tesouro da Igreja, que são os méritos de Cristo e dos santos, ela aplica em favor dos vivos e dos falecidos. São obras agradáveis a Deus que contribuem para a remissão, ou seja, o perdão temporal, as consequências que cada pecado mortal acarreta. A obrigação que uma pessoa que comete um pecado grave adquire diante de Deus é dupla, quanto à culpa e quanto à pena. Quanto à culpa, ela se livra da culpa, ela se livra da nódoa do pecado, ela se livra da responsabilidade do pecado, o seu pecado é cancelado, quando ela sinceramente se arrepende e humildemente pede perdão a Deus. No caso dos católicos, isso acontece ordinariamente no sacramento da confissão. Mas, mesmo perdoada, ela tem a obrigação de reparar o prejuízo que ela causou, as consequências do pecado. E isso se chama pena temporal. Pena temporal porque é a obrigação que você tem que cumprir no tempo, enquanto você está nessa vida. Se ao deixar essa vida, ainda que perdoado, ainda que reconciliado com Deus, as consequências de todos os pecados não foram reparadas, não foram remidas, não foram apagadas, a pessoa vai se purificar na outra vida. Isso se chama purgatório. Purgatório não é o lugar onde as pessoas se arrependem. Quem parte na outra vida e vai para outra vida e vai para o purgatório já morreu arrependida de todos os pecados, só que ainda não conseguiu reparar todas as consequências do pecado e se purificará pelos méritos de Cristo na outra vida. Os méritos de Cristo purificam as penas temporais, reparam, remitem as penas temporais, tanto imediatamente como pela mediação da Igreja, porque o poder de Deus pode imediatamente purificar uma pessoa das penas temporais que ela levou consigo para outra vida, ou que ainda carrega consigo se está nessa vida. Mas, ordinariamente, a graça de Deus, pela bondade misericordiosa de Deus, pode chegar aos outros por meio dos outros membros da Igreja. Imagine a imagem do corpo, o dedo gangrenado, ou está gangrenando, ou está com outra enfermidade. E para que o remédio chegue a ele, você tem dois caminhos. O primeiro é tratar o próprio dedo, imediatamente ir a ele, tratar apenas dele, fazer chegar o remédio a ele. A outra forma é você fazer chegar o remédio ao dedo por meio do braço. Aplica uma injeção aqui. E aí o remédio atravessa todo o corpo e vai trazer benefício a esse dedo. Não só ao dedo, mas a todo o corpo. Ou seja, o remédio para remitir a pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa, o remédio pode chegar tanto por Jesus Cristo, pelos méritos de Cristo, imediatamente, ele, sem precisar de nada nem de ninguém, ou pela mediação da Igreja. Assim, determinadas obras que nós fazemos, outros se beneficiam dela. Por favor, de novo, Tobias capítulo 12, de 8 a 9. Boa coisa é a oração, acompanhada de jejum e a esmola. É preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. O que um faz
nas condições devidas, confissão dos pecados, reconciliação com Deus no sacramento da penitência, orar pelo Santo Padre e outras condições que comentaremos mais na frente. Determinadas obras a Igreja aplica a cada uma delas os méritos de Cristo, seja de forma parcial, seja de forma total, plenária. São os dois tipos de indulgência na atual disciplina da Igreja. E tais obras são lucradas pelos vivos e pelos falecidos também. Assim, a graça de Cristo chega abundantemente às outras pessoas e elas são beneficiadas com obras meritórias que outras pessoas fazem. Jesus provou isso. Jesus ratificou essa doutrina ao dizer que alguém só pode ser beneficiado se outros fizerem alguma coisa. Ou seja, esse daqui vai ser beneficiado com a obra dos outros. E não importa se os outros estão perto ou longe, assim você pode orar para uma pessoa que está a muita distância de você e essa pessoa se lucrar, essa pessoa se beneficiar com a oração do outro, com o jejum do outro. Mateus capítulo 17, versículo 21. Esta espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Não o jejum do possesso. Vocês jejuem e eles vão se beneficiar. Vocês orem e eles vão lucrar. Isso é, em síntese, a teologia das indulgências. O que um faz de meritório, ou estritamente falando, os méritos de Cristo nessas ações, trazem benefício aos outros. Os outros lucram. Vamos continuar o estudo do nosso Manual das Indulgências de São Paulo VI. A doutrina das indulgências foi consignada nesse documento tão importante, mas a doutrina das indulgências é tão antiga quanto a história da Igreja. Vamos ao texto. Pois o Filho unigênito de Deus adquiriu um grande tesouro para a Igreja militante. Esse tesouro quis ele fosse distribuído aos fiéis para a sua salvação por São Pedro, portador das chaves do céu, e por seus sucessores, seus vigários na terra, e fosse por motivos particulares e razoáveis, a fim de remir, ora parcial, ora completamente, a pena temporal devida ao pecado, misericordiosamente aplicado, em geral ou em particular, como diante de Deus se julgasse mais útil aos que, verdadeiramente penitentes, se tivessem confessado. Sabe-se que os méritos da bem-aventurada Mãe de Deus e de todos os eleitos contribuem para a riqueza desse tesouro. Tesouro da Igreja. O que é tesouro da Igreja? É um eufemismo para falar da riqueza que brota de Deus em favor dos homens. É o nosso tesouro. É tesouro de Deus, porque tudo brota dos méritos de Cristo. É o tesouro dos méritos dos santos, porque as orações dos santos são meritórias, as orações dos santos são favoráveis, são benéficas, obtêm realmente curas prodigiosas, favores tremendos, inclusive a remissão da pena temporal. É o próprio São Tiago quem diz, no capítulo 5, a oração do justo tem grande poder. Os méritos dos justos têm grandes poderes. A esmola dos justos, as esmolas dos justos têm grandes poderes. Poderes relativos, porque são deles, mas poderes absolutos, porque são do próprio Deus.
Quando se diz mérito, em absoluto, só Cristo é que tem mérito. Os méritos dos santos são méritos que brotam dos méritos de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Mas podemos dizer, nós temos méritos próprios. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Quem foi que disse isso? Foi aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Ora, Jesus disse, eu sou a luz, e disse, brilhe vossa luz. Afinal de contas, a luz é de Cristo ou é nossa? As duas coisas. A luz é de Cristo, porque Ele é a luz, a fonte da luz é Ele, em vossa luz encontramos a luz, diz o Salmo. Brilho próprio, somente Deus. E o brilho de Cristo refugia em nós. Mas propriamente podemos dizer que a luz é nossa, que o brilho é nosso, brilhe vossa luz, porque Deus nos concedeu esse dom. As obras indulgenciadas significam aqueles que estão na graça de Deus podem se beneficiar com essas obras, porque os méritos de Cristo nelas trazem benefício para você que está realizando-as, trazem favores para você que está realizando-as, e não apenas para você, mas em certas condições para outras pessoas. E isso, seja de forma total, fala-se de indulgência plenária, isto é, se você realizar essa obra cancela toda a pena temporal daquela pessoa, ou daquelas pessoas, ou toda a pena temporal sua, dos pecados já perdoados quanto à culpa. Ou, se for o caso, vamos ver mais na frente quais são as indulgências plenárias e as indulgências parciais, você vai lucrar apenas parcialmente. Ou seja, as penas temporais das almas do purgatório ou daquela pessoa que está no purgatório, essas penas vão ser remitidas, vão ser canceladas apenas parcialmente. Há indulgências que são plenárias, há indulgências que são parciais. Há indulgências que são lucradas pelos vivos, há indulgências que são lucradas pelos defuntos. E há indulgências que são lucradas pelos defuntos parcial ou plenamente. E há vivos que lucram parcial ou plenamente das indulgências concedidas pelo Senhor Deus, mediante a Igreja, na aplicação dos méritos de Cristo a determinadas obras indulgenciadas. Uma santa semana, no próximo domingo, se Deus quiser, pela 16ª vez, continuaremos esse estudo.